Então, bora! Tá gravando. Então, galera, boa noite. Professor Ah, Alisson aqui. Estou aqui numa chamada aqui com o professor Jardas. Hoje nós iremos te dar uma aula super importante. É, Continuando na pegada dos sensores, hoje a gente vai falar de uma coisa que, se você não precisou, com certeza um dia você vai precisar. Beleza? Então, aguarde aí que já já tem uma prática bem legal aí que o nosso professor Jardas aí ele vai explicar para a gente. Então, boa noite, professor. Dê suas considerações aí para a gente dar início. boa noite aí a todos. Hoje a gente vai falar de um tema que realmente é muito recorrente, pouca gente sabe como tratar esse assunto. Na indústria, a gente tem profissionais que trabalham com comandos, que mexem com CLP, mas é aquela velha coisa, aquela ideia muito vaga, né, muito aberta, né, e quando se confronta com um problema, não consegue atuar para resolver, né? Então, pronto. Muitas vezes porque não conhece, ou também não Fale conhece, logo aí o que é que a gente vai né? falar hoje, sobre o que é o assunto, que eu não estou ficando, deve estar ficando Então, confuso. assim, hoje a gente vai falar sobre, na aula passada, né, na live passada, a gente falou sobre um problema que eu tive da máquina da prensa que não partia por conta do sensor. Eu já tive algumas máquinas que não funcionam bem com... Os sinais dos sensores são importantíssimos para o funcionamento das máquinas, sejam eles digitais, como a gente viu na aula passada, né? A gente fez uns testes lá das entradas digitais, sensores, né, transistorizados. A gente fez um teste, testou as entradas do CLP e hoje eu vou mostrar para vocês um grande tabu que tem entre as pessoas que trabalham com elétrica e automação, que são sinais analógicos. Então, Muitas pessoas assim, têm dúvida. então, frisando, então a gente vai continuar na pegada aqui de sensores, né? Vamos falar de um outro tipo, né, dos sensores que a gente pode se deparar aí. E tire da cabeça aquele negócio que a gente até comentou em aulas passadas. Ah, eu trabalho com comandos elétricos, eu não preciso saber disso, não. Lógico que você tem que tirar isso da cabeça. Nessa parte de instrumentação, você conhecer os instrumentos, conhecer os dispositivos que você pode se deparar, isso aí é de grande importância para um profissional de elétrica. Então, é um sinal analógico, muito provavelmente pode estar conectado a um CLP, mas você não precisa programar o CLP para dar uma manutenção, para saber se esse sensor está funcionando ou não. Então, calma, abra a mente aí, né? E a gente vai te apresentar aqui, com certeza isso vai agregar muito ao seu conhecimento. Então, desculpa a interrupção, já pode continuar aí o que você está falando. Então, assim, eu já tive um problema. Existem vários tipos de máquinas, né, na indústria. E uma das máquinas que são muito recorrentes são os compressores, né? Os compressores são utilizados em todos os segmentos da indústria, seja ele para gerar comprimido, seja ele para fazer aspiração, né, de algum, sei lá, de algum recipiente, né? Aspiração, pode ser pressurização de alguma coisa, de alguma linha. Então, o compressor em si ele é muito utilizado. Nesse problema que eu tive, o compressor era utilizado numa ET, né? Para que era essa ET? Essa ET o compressor servia para fazer uma aeração O que é ET? O que da é ET? ET é uma extração e tratamento de esgoto, né, de resíduos. Então, esse compressor, ele ficava gerando pressão de ar para aerar, né? Existem tecnicamente, por que eles fazem isso? Particularmente, o engenheiro ambiental me explicou, mas eu não entendi muito bem. Talvez se o professor Alan tivesse aqui, ele explicaria Ah, a melhor, né? gente nem falou, mano. Tá? Hoje não podemos contar com a presença do professor Alain, mas nas próximas aí ele tá de volta. Ocorreu lá alguns contratempos aí e não deu tempo de ele entrar aqui Isso, nessa nossa aula, mas ele vai voltar. exatamente, vai voltar. Então, assim, o que acontece? Esse compressor e essa ET, ela precisa desse compressor lá para fazer isso. E aí, o que aconteceu? Como é que funcionava esse compressor? Qual era o problema que chegou até mim? Que o compressor não liberava, não saía pressão, porque lá, quando o compressor estava funcionando, saíam umas bolhas lá, e aí não estava saindo, não estava funcionando, né? Então, o primeiro ataque que o eletricista fez foi energização da entrada. Mas vamos aqui, o compressor ele estava ligando, ele só não estava pressurizando, é isso? Ou ele não estava pressurizando de forma Ele não estava controlada? partindo, na Ah, verdade. não estava Não estava partindo. Na verdade, ele partia e depois parava, né? Lá o sistema é um sistema ligado, né? É um motor
com partida estrela triângulo, um comando lá, então o eletricista foi lá, testou, né, o comando direitinho. Só que aí eu pensando assim, deve ser um problema típico de quê? De, sei lá, pressostato, deve ser um problema típico assim, né, algo parecido com isso. Só que aí quando eu fui analisar o diagrama elétrico do compressor, e o cara me chamou, né, e tal, pode me dar uma ajudinha, nem tava só passando mesmo, nem ia Sem parar, né, compromisso, foi? era sem compromisso. E aí o cara me chamou, ei, me ajuda aqui, não sei o quê. Aí eu fui lá olhar no diagrama. E aí, pessoal, foi aí que eu descobri que existia compressor assim, que até então eu nunca tinha visto. A maioria dos compressores que eu já tinha visto eram que você tinha um motor e ou você fazia o controle do pressostato, né, e ele ligava, desligava na pressão alta e baixa, né, que é a pressão de saída, né, a sucção e pela pressão mesmo. E também existia um sinal com um sensor, que esse sensor mandava para o inversor e o inversor controlava, né, a rotação, certo? Então, o que aconteceu lá? O que diferente que teve? É que por isso que eu descartei, né? Porque eu vi um comando, estrela triângulo, mas aí como é que pode, né? Tem um comando, então não tem como ter sensores analógicos. Essa é a primeira Só que coisa na que todo mundo verdade pensa, né? existia. É a primeira coisa que todo É, mundo pensa. todo mundo vai pensar o quê? Não, é pressostato, mas não era. Era um sinal e quem comandava esse inversor eram duas variáveis. Uma era a temperatura lá do óleo lá, que aí era um sinal de um PT100, né? E também tinha um sinal de um transmissor de pressão. Ou seja, você tinha um sinal de um PT100 e PT100, para quem não sabe, PT100, é um elemento primário, é um transdutor, né, de tensão, de temperatura para tensão. Ou seja, ele é um dispositivo que é baseado em resistência, né, é um fio de platina, e esse fio de platina ele aquece e aí muda a resistência elétrica, e aí você tem resistência mudando com a temperatura, beleza? Aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre como testar e tal, que até eu fiz o teste no dia, mas não teve problema, né? A questão não era o entrega PTC. agora não, entrega agora Depois a não. gente vai fazer os testes, né? Vamos. Depois eu vou mostrar aqui como é que faz para Então, testar. peraí, Mas, deixa eu só resumir aqui o que tu falou até agora, né? Tu disse lá que esse comando era composto por um sensor de temperatura, um PT100 e um isso, sensor de transmissor de um pressão. transmissor de pressão, né? Então, assim, o Jardas, a gente vai comentar aqui sobre esses sensores, né? São sensores, nós chamamos de sensores analógicos, né? Ou o Isso, sinal que eles trabalham é o sinal analógico. isso, Na aula passada que a gente falou sobre sensores de proximidade, nós trabalhamos com ele como sendo sensores digitais. O que é que diferencia o sensor digital para um sensor analógico? O sensor digital, ele tem apenas dois estados, beleza? Por exemplo, aquele sensor de proximidade, o indutivo, que a gente viu, que o Jardas até mostrou lá no exemplo. Se ele não detecta o objeto, ele tá, sei lá, tá zero. Imagina que ele tá zero. Ele tem dois estados. Ele tá no estado 1. No isso, estado 0, vamos falar assim, no estado 0. Quando isso, aproxima o objeto, quando ele detecta, ele vai para o estado 1. Ou seja, ele só vai mandar sinal quando o objeto aproximar. Ah, mas o objeto ele detectou aqui. Se eu aproximar mais, ele vai aumentar o sinal? Não. Ele vai só isso, dizer se tem ou não objeto. Então, ele tem apenas dois estados. Sinais analógicos já se diferenciam um pouco por conta dessa. Ele tem mais de dois estados, a gente pode dizer assim. Né? Então, você poderia ter um sensor isso, de proximidade analógico, que você, sei lá, quando o objeto tivesse a uma determinada distância, ele mandaria um sinal X de tensão. Quando você aproximasse ou distanciasse, né, esse sinal iria mudando conforme a distância. Então, você vê que ele tem mais de dois estados, né? Ele tem várias possibilidades. Por exemplo, um sinal isso. de 0 a 10 volts. Quando ele está distante, aqui fora da faixa de atuação, ele está a 0 volts. Quando ele vai aproximando, a tensão vai aumentando, até chegar no máximo aqui, que é 10 volts. Então, essa é a diferença do Exatamente. sensor analógico. Ele não diz apenas se tem ou não objeto. Ele diz que o objeto está ali, para esse exemplo, e diz a qual distância ele está. Então, é uma informação a mais. Então, é isso que o Jardim está tratando, que a gente vai tratar hoje, beleza? Só Exatamente. esse parênteses aí mesmo. Vai, continua. Então, o que acontece? Lá, ele tinha um transmissor de temperatura, né? O PT100, na verdade, não um transmissor de temperatura, não o PT100, que ia para um controlador, e também você tinha um sinal analógico, né, de um transmissor de pressão. E esse transmissor de pressão, para minha surpresa, ele ia para o controlador, e do controlador saía dois fios, ia para uma válvula,
Aí essa válvula modulava a pressão de saída, né? A vazão de saída de acordo com a pressão que era requerida, né? Então, o que acontece? Lá, nesse caso, você tinha uma variação de analógica, né? Ou seja, como o Alisson disse, a pressão aumentava, o sinal que ia para o módulo aumentava. Se a pressão diminuísse, o sinal que ia para o módulo diminuía. Então, você aqui não tem dois sinais. Você não tem o que a gente chama de sinal discreto. Você não liga ou desliga. Você, na verdade, você tem uma grandeza Controla, que né? varia dentro de uma faixa mínima e máxima que a gente chama de range, né? Então, você tem um range e aí o sinal ele vai aumentando ou diminuindo de acordo com o processo. Não, Então, um exemplo muito... aqui, um exemplo que a galera deve saber, logicamente, né? Uma máquina de ar-condicionado. Como é que funciona, né? E você define lá um set point, né? Uma temperatura que você quer, 25 graus, 24 graus. E a máquina em si, ela tem um sistema de sensoriamento que ela fica fazendo essa leitura da temperatura, né? De forma analógica. E quando ela ultrapassa, né, esses limites, esse limite que você definiu, que é o set point, ela atua no sistema, né? Ligando ou Exatamente. desligando o compressor, ou se for no inverter, faz justamente algo parecido com isso. Ele vai aumentando e diminuindo a velocidade, por exemplo, do compressor para refrigerar mais ou refrigerar menos. Então Isso, tem esse detalhe, é bem simples, não é coisa de outro mundo, entendeu? É só para vocês verem que exatamente. está bem presente aí no nosso ambiente. Isso. Então, o que acontece? O que esse cara estava apanhando? Porque ele, primeiro que ele não estava medindo, ele não conseguia medir. Na verdade, eu acho que ele não sabia medir, não sabia nem para onde olhar, né? Então, a pessoa tem aquele conhecimento de comandos, tem, mas quando chegou nessa hora, ele não conseguiu resolver. Deu uma E travada, aí, né? deu uma travada. Então, assim, o que acontece? Se você... E, assim, tem que saber medir. Por quê? Vou dizer o quê? Quando você mede tensão, você mede em paralelo, né? E a resistência de todo voltímetro, ela tende para o infinito. Então, você pode medir à vontade em paralelo, que não dá problema nenhum, respeitando, logicamente, a categoria de isolação do seu equipamento, né? Você não vai ligar uma subestação e vai medir, tô medindo em paralelo. Não, ali aí você está Você pedindo não para, é né? nem doido. Mas, assim, um medidor de corrente, se você colocar na escala de corrente e tentar medir em paralelo, você pode acabar danificando a saída do seu controlador. Você pode acabar danificando a sua entrada do seu equipamento, né, do seu perímetro. Então, a pessoa tem que saber fazer. Muitas dessas pessoas que já tentaram fazer sem saber, acabaram danificando e nem sabem por quê, né? Porque ou, às vezes abriu o fusível interno lá, geralmente esses equipamentos que têm saída de corrente, eles têm fusíveis para proteção, né? Já pensando, já sabendo que existem pessoas que vão tentar fazer e vão ligar errado e vão acabar, para não danificar o equipamento como completo, aí coloca lá o fusível para proteger o equipamento, né? Então, assim, você não pode se dar o luxo de errar nesse caso, porque existem transmissores, pessoal, que tem transmissores que são R$ 500 e tem transmissores que são R$ 35.000, né? Transmissores em corrente. Então, você tem sensores ultrassônicos na área de petróleo e gás ou área de alimentícia, você realmente paga muito caro por um instrumento desse. E aí você, com fazer uma ligação errada que vá danificar o instrumento, é complicado. Aí se dá um deslize desse, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Exatamente. Então, o que acontece? Eu trouxe aqui, a gente montou aqui um cenário, né, onde eu tenho um sinal, né, de um transmissor de temperatura, e aí eu fechei a malha, né, o transmissor de temperatura ligado a um CLP, né, e aí esse CLP está lendo a entrada em 4 a 20 miliamperes. Uma coisa, o padrão de transmissão analógica, quando a gente está falando de sensor analógico, a gente está falando de padrões, né? Porque senão um fabricante fabricava num sinal, num valor, Não, numa aí, faixa, outro numa outra faixa, então é, é padronizado, né? A transmissão eletrônica de sinal é padronizada em quê? Em corrente, que é 4 a 20 miliamperes, ou 0 a 20, né? E em tensão, que é 0 a 10 volts. E aí tem sinais derivados, por exemplo. Existem pessoas instrumentistas ou galera que trabalha aí que é mais experiente, que em vez de ler sinal de 0 a 10, né, injeta um sinal de corrente, coloca um resistor, aí lê a 1 a 5 volts, né, e assim, tem
vertentes O mais tal do zero vivo que a galera gosta de o zero utilizar, né? vivo, exatamente. Então, assim, a gente vai falar disso depois, em outros lives, mas hoje o que eu quero mostrar para vocês? O que é o sinal analógico e como medir, né? Tirar Por o medo da que galera, né? Tirar entender o medo isso da aqui? galera. Isso. Por que você precisa entender? Justamente porque a minha máquina lá, o meu compressor estava parado por conta disso. E se eu não soubesse medir, na verdade não foi nenhum problema no instrumento. Foi um problema de ligação. Porque, na verdade, o rapaz lá trocou por um outro sensor. E aí, quando ele foi ligar, quando ele montou o conector, ele montou errado. Só isso. O problema foi só esse. Tá? Então, se você não conhecer, você Mas não lá resolve, amigo. Não tem pra onde correr, resolveu-se não. dessa forma. Se você não conhecer, você não vai conseguir medir. Se você não medir, você não tira conclusões, né? E a indústria, ela procura um profissional que saiba desse tipo de conhecimento para realmente dar solução, né? Ele não quer um profissional que diga que não saiba. Que não sabe, tem muita gente que diz que não sabe, né? Então, a primeira coisa que a gente deve saber é que na instrumentação, no sinal analógico, geralmente você vai encontrar instrumentos que o sinal dele é incorrente. E o sinal sendo incorrente, você precisa, sempre que você tem um multímetro comum, né, você vai achar a escala de corrente, e sempre essa escala de corrente precisa ser ligada em série com a malha de instrumentação. Então, não tem como você medir a corrente nesses equipamentos, né, em com um voltímetro só. Um voltímetro não, você tem que ter um multímetro com a função de aperímetro. Ou então, se você for muito bom em eletrônica, muito bom em elétrica, né, você pega um resistor shunt e coloca em série, né, e mede a tensão no resistor. Mas aí, Tá, tem que assim, ser bom, falando de outra né? coisa Tem aqui, que, tem que conhecer esses, também. esses sinais que são utilizados, né, desses sensores, já falei, de 4 a 20 miliamperes, entendeu? Então, Miliampere, o seu exatamente. instrumento também, ele não pode ser aquele multímetrozinho que tu comprou de R$ 20, não. Ah, ele pode dar medição? É, Vai, mas você não vai ter aquela certeza, né? Então, você tem que ter os equipamentos de medição aí você, bem definidos também. exatamente. Então, aqui na nossa empresa, a gente trabalha com dois equipamentos. Eu vou mostrar os dois aqui, como medir, né? Vocês vão ver que é mais difícil medir, porque tem que abrir a malha e tem que abrir, quando eu digo abrir, é desconectar o cabo e colocar o amperímetro no meio, né? Abrir a malha. E aí, o outro a gente faz por campos magnéticos, né? Ele já é pronto para isso, ele é um miliamperímetro de processo, né? Aí Então, é vamos difícil lá. demais, né, de fazer a ligação dele, fazer a medição com ele. Vocês vão ver como é difícil fazer. Então vai, Deixa vai, eu, vai deixa eu, preparando aí, enquanto eu vou falando com a galera aqui. Então, assim, ó, ah, como o Jardas falou aí, se utiliza esse sensor em sistemas, esses sensores em sistemas automatizados, aquele negócio todo. Mas não necessariamente, como a gente vem falando, né? Você não precisa ser o expert ali, CLP, ser o programador, o Jardas lá, não sei qual é o desfecho da história, mas muito provavelmente ele resolveu o problema lá sem precisar alterar uma linha de código no controlador, possivelmente teria lá, entendeu? Então, assim, em sistemas que você usa puramente comando elétrico, existem controladores que fazem a leitura, por exemplo, de um sensor desse, que é o PT100. Então, você pega o sinal desse PT100 e vai para um controlador dedicado. Esse controlador dedicado, você não programa ele, você parametriza, é diferente. Então, você não insere nenhuma linguagem de programação, nem nada disso, não. Você só diz assim, ó, eu quero que determinada saída acione quando a temperatura ultrapassar um limite que eu estabeleci aqui, sei lá, 30 graus, 40 graus, né? Então, se ultrapassar isso, como é que eu sei que ultrapassou? Porque o sensor está lendo. O sensor está conectado ao meu controlador. Ultrapassou, eu mando ligar alguma coisa. Não ultrapassou, deixa desligado. Então, você tem que ter essa noção que não é coisa de outro mundo. Pelo amor de Deus, isso aí você se depara rotineiramente. Um controladorzinho, quem trabalha na indústria com certeza já viu, né? Controladorzinho lá da Novos, da Coel, né, que são esses controladores dedicados. E isso existe também para outros tipos de sensores, outras grandezas. Mas no caso que a gente está falando de temperatura, que é o mais comum. Então tá no ponto aí, Jardim. Se tiver no tá no ponto aí, ponto. pode Tá no ponto, tá no ponto. arrocha o nó aí, meu amigo. Vá, vamos embora. Então, ó, vamos lá. Eu joguei esse sinal aqui. Aqui, você tem o sinal que vai pro controlador aqui, ó. Pro controlador não, desculpa. Pro meu elemento primário, que é um PT100, né? Tá encapsulado dentro de um poço, que é pronto para a gente ligar num tanque aqui, certo?
Isso aqui é um sensor industrial PT100. Na verdade, olhando aqui de fora, não me diz se é um PT100, tá? Você tem que conhecer o tipo lá dentro. Mas Dá para tu aqui, mostrar aí, mais próximo da câmera aí, com os detalhes pra deixa galera? eu ver aqui. Ó, aqui é um PT100, né? Aqui, ó. Estão vendo aqui? Então, aqui, por que Dá eu sei pra que é um ver. PT100? Porque ele é a 3 fios. Ele é a 3 fios aqui, ó. 3 fios, pessoal, elemento primário, PT100. Se fosse 2 fios, você poderia duvidar, né? Podia ser um PT100 ou um termopar. Nesse caso aqui é um PT100, beleza? E aqui você tem esses 2 fios aqui, ó, o preto, né? Ó, o preto e o branco é o sinal em corrente que vai lá para o meu CLP. Daqui a pouco eu mostro no CLP para vocês. Então vamos lá. O sinal que vem do CLP, né? Que vai para o CLP, na verdade, é porque assim, aqui eu tenho uma malha de corrente. Você tem o 24 que vem lá da minha bancada, passa por aqui a corrente, vai para o CLP, volta por aqui pelo instrumento e aí volta para cá, ó. Esse fio preto aqui é o negativo da fonte. Então a corrente, na verdade, ela está fazendo isso, é um looping, é um loop de corrente, tá? Então o que que acontece? Para medir, você tem que abrir a fonte, né? Para eu resolver lá o problema, vocês vão ver que eu resolvi com esse outro equipamento aqui, ó. Vocês vão ver que eu nem precisei mexer muito. Mas aqui nesse caso, se eu tiver só um multímetro como esse, como muitos de vocês têm aqui, né? Eu também tenho um e às vezes eu uso se eu não tiver o outro. Então, ó, eu vou pegar, vou abrir a malha, né? Ó, vou abrir a malha, certo? E aqui, pessoal, esse aqui é o positivo da fonte. O positivo da fonte, a corrente vem da fonte pelo positivo, certo? Então a corrente ela meio que ela sairia por aqui, ó. Se eu fechar o circuito aqui, ela sairia por aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ligar um amperímetro, né, ó, a ponteirazinha, né, como se fosse o positivo lá do meu amperímetro. Vou ligar aqui, certo? E o sinal de retorno, eu vou ligar o meu negativo lá do meu amperímetro. Certo? Então, ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo estabilizar aqui a leitura. Mas essa abertura aí, a gente você poderia colocar em outro board, né, para facilitar aí a conexão. É porque o Jardim está fazendo ali, tá com a câmera, tá com um negócio, tá com um bocado de coisa aí para ele fazer, que o pobre rei só tem 2 mãos. Cadê? Pronto, tá aqui, ó. Oi? Certo? Aí, ó, 6,9 ampere. Ah, tem esse sinal negativo aqui. O que que significa? Só significa que está invertido. Mas em módulo, eu estou lendo 6,9 miliampere. Isso. Beleza? Se você analisar aqui, aí vamos lá, eu só vou subir aqui um pouquinho. Vai. Se você analisar aqui, ó, olha no meu controlador aqui no lado direito. Vamos para ver? Tá dando para ver 6,9. Entrada 3,4 volts, né? A corrente de 6,8 miliamperes. 6,8, né? Então, você tem uma diferençazinha aí de 0,1 miliampere, tá bom? Então, aqui, ó, eu liguei o meu amperímetro, né? Ele está em série aqui, ó, vocês podem ver. É porque eu só estou com uma mão aqui, tá, pessoal? Mas ele está em série, ou seja, a corrente está vindo pelo terminal vermelho, passando pelo multímetro e voltando para o CLP, beleza? Então, ó, liguei em série, tá? Eu precisei abrir. Tanto é que se eu tirar o amperímetro, ele vai zerar, né? Tá E aí ele também vai zerar lá na minha entrada analógica do meu CLP, ó. Se vocês forem olhar aqui, circuito aberto, né, meu compadre? Aí não tem pra onde correr, né? E aí, pessoal, vocês podem até... Isso é a primeira dica. Se você vai, por exemplo, tem um marcadorzinho lá, né? Você tem acesso ao marcadorzinho para ver qual a corrente, ou você, sei lá, você se depara lá com o equipamento e não tá lendo no meu caso aqui, e você lê lá 0, né? Se lê o 0, significa dizer que alguma coisa está interrompendo a corrente. Então, isso já pode ser uma falha de conexão, pode ser uma falha no próprio instrumento, né, que abriu, certo? Exclusivamente para PT100, um detalhe.
Se você tem um sistema de supervisório na sua empresa, ou se você tem um mostradorzinho lá, um mostrador digital, né, da temperatura, isso para temperatura, certo? Se esse cara aqui, com o tempo, por conta do estresse térmico, né, ele tende a abrir. A falha desse equipamento aqui, a falha do PT100 é tender a abrir, né? Com o tempo ele dilata, de tanto ele dilatar e resfriar, ele abre, né? E aí, o que que acontece? Um detalhe, você vai ver que se ele abrir, a corrente no transmissor vai ser 0 mA. Mas lá no mostrador vai dar como se fosse a temperatura máxima. Então, por exemplo, se você tiver um sinal com PT100, né? E sei lá, você tem uma resistência, porque quando você abre, você tem uma resistência muito alta, né? E aí o sistema entende que essa resistência alta, ele entende aqui que a corrente tem que dar 20 mA. E aí 20 mA é a temperatura máxima. Então, assim, você pode separar o quê? Falha no PT100 seria o quê? A resistência muito alta, o sistema entende, o controladorzinho aqui dentro, ó, o condicionador de sinal, ó. O transmissor, o elemento transmissor, esse cara aqui, ó, aqui dentro tem uma placa aqui, ó. Esse cara transforma sinal de resistência em corrente. Então, quando eu tenho uma falha no PT100, a corrente aqui vai para 20 mA. É como se eu tivesse abriu, né, a resistência deu para muito alta, para o infinito, e aí ele entende que a corrente aqui tem que ser 20 mA. Lá no teu marcador, vai mostrar o quê? Sei lá, 100 graus, O 200 máximo, graus, né? que seja. O máximo. O máximo do range lá Isso, do visor. isso. Tá, isso é uma dica Mas, legal, isso é uma dica legal. Isso aí é bizu, viu? Isso aí não tem livro, isso não. pro PT, é, tem não. Isso pro PT100. Mas, se o problema for entre o transmissor e o controlador, você vai ver lá é zero. Você vai ver aberto. Você vai ver o mínimo. É invocado isso. Não sei se deu para entender. Vamos recapitular aqui. Ah, Se o problema repete, for no repete. PT100, dele abrir por estresse térmico, alguma coisa assim, você vai ver o máximo, a temperatura máxima lá no indicador. Por quê? Porque a plaquinha vai entender que ele está na temperatura máxima, que a resistência é aberta, a resistência é alta. Mas se o problema for no transmissor, na plaquinha, quando ele der problema, ele vai o quê? A corrente vai tender a zerar. Aí, se a corrente zerar, tu vai ver lá a temperatura mínima. Então, só olhando, se o sistema for por PT100, só olhando, tu sabe mais ou menos qual é o problema. Deu para Show, entender? show, deu sim. Agora eu quero que você me Então, mostre ó, aí aquele negocinho ali que tá do lado ali. Esse rapazinho aí, pra que ele pronto. serve? Por que é que ele Então, tá esse aí? cara aqui, ele é um miliamperímetro de processo. Ó, vou fazer aqui com vocês, como é difícil medir com ele, ó. Fazer o mesmo processo, né? Que a gente fez ali Vou com fazer a multímetro, mesma agora faz coisa com ele. agora, né? Fazer aqui, vou ligar Galera, e aqui outra só para vocês coisa, esse verem. é um equipamento que é específico, né, para essa aplicação. E o Isso. Jardas tem um desse aí porque ele trabalha bastante com isso, entendeu? Então você ter as Ó, ferramentas necessárias é ideal. isso aqui é a setinha da corrente, né? Então vamos lá. Então, tu tá só, pronto, colocou em volta ali do cabo, né, do Pronto, 7 terminal, miliamperes. e ele tá marcando 7 mA. É igual o alicate a perímetro lá que você faz para medir as correntes de motores e resistência. É a mesma coisa aí, só que para escala menor, para escalas menores, né? Porque se você pega Isso, um instrumento desse de maior porte, um alicate a perímetro, muito provavelmente ele não vai ter uma resolução, ele não vai te indicar a medição mais correta. Então isso. Na você verdade, utiliza esse esse equipamento instrumento com aqui, acessibilidade maior. isso. Vai. Na verdade, esse equipamento aqui, ele é próprio para miliampere. Você vê aqui, ó, que a escala dele é só em miliampere. Ah, Até, Jada, mas para que até que serve isso? Só mede miliampere? até o alicatezinho ali, ó, se você for observar, o furo, né, onde você tem, ele Isso. não é tão alto justamente para evitar que você utilize para Exatamente. cabos maiores e, consequentemente, correntes maiores. Exatamente. Então, ó, se eu pegar aqui, vamos lá, vamos pegar um isqueirozinho aqui, ó. Ele está medindo a corrente. Ah, uma pergunta, uma indagação que eu sempre tenho. Ah, mas não vale a pena eu dar um dinheiro com um alicate que só mede miliampere. Pessoal, para quem trabalha com automação, os instrumentos todos são medidos dessa forma. Então, você pegar um painel com 100 instrumentos, imagine aí o trabalho que eu tive aqui de abrir a malha, de, de tirar o cabo, de ligar o multímetro em série. Imagine aí o problema, não é? Se eu
se eu trabalho num sistema todo automatizado, com sensores, né, analógicos. Então, esse ferramenta cara não quer aqui perde demais. muito, esse cara aqui faz eu ganhar muito tempo. Porque se eu quero descobrir um problema, eu coloco lá, eu pego esse clampzinho aqui, né, de corrente, coloco no cabo e ele mede. É muito mais fácil. Um Tá bom? serviço que você fizer utilizando um negócio desse aí, você já paga ele, já paga o instrumento todinho. Então, o negócio é ferramenta não quer demais. Ferramenta não Isso. quer demais. Agora tu vai Então, fazer o ó, que aí? eu vou pegar esse isqueirozinho aqui, Mas vai né? tacar Vamos, fogo aí não, pelo amor de Deus, mais devagar. vamos, eu acabei de desligar ele aqui, deixa eu zerar ele de novo. Vai. Aí ele deu uma diferençazinha aqui, ó. Deixa eu zerar ele aqui. Pronto, deixa eu zerar. Pronto, zerei. Show. Vou colocar aqui. 6,99, que nem a gente mediu naquela hora, não foi? Então ele é um sensor analógico, né? Ele está fazendo a medição dessa Isso. Tá lendo aqui, ó. corrente. Né? Aí vamos 6,7 lá. miliamperes, Vamos né? ver o que é que vai Então vamos lá. acontecer quando a gente tacar fogo no bicho ali, ó. Vou ligar aqui. Cuidado. Tá aquecendo. Vendo aí? Aí a variação que tá tendo ali, ó, 7,9, 8,4, demora um pouquinho porque é a temperatura, né, galera? Então, mas dá pra gente ver qual é a reação que tem quando a temperatura Isso. aumenta. Se a temperatura aumenta, a corrente enviada, né, por esse elemento também vai aumentar. Então você consegue fazer essa medição a partir de um dispositivo desse. Beleza? Exatamente. Então, o Jardos Então, tirou ali, ele vai começar a esfriar, logicamente essa corrente ela ele vai vai tendendo. equilibrar, né, a temperatura, É, porque você tem esse tipo de instrumento, ele vai dar um retardozinho na com medição, né? certeza. Ele vai dar um pequeno retardo na medição, e aí vai estabilizar. Então, ó, esse instrumento aqui, ele vai estar medindo uma corrente de 4 a 20 miliamperes, certo? Ah, eu tenho como calcular aqui a, a temperatura? Tenho. Se você for lá no nosso grupo do Telegram, né? Mais tarde eu vou colocar o cálculo, quanto é que seria para achar essa corrente em função da temperatura. Então, se você tiver interesse, entra no nosso Telegram aí, né, pessoal? Na descrição do vídeo vai estar o link do Telegram. Lá é uma comunidade que a gente tem, onde a gente tira dúvidas aí da galera. O cara chega com problema, tu tá com problema lá na tua indústria lá. Ah, eu tô com problema determinado, mas joga lá no grupo que a galera se ajuda. Não é somente Isso. nós aqui, eu, o professor Jato, o professor Alan, que a gente fala, não. Lá nós deixamos a galera realmente debater. Porque você só aprende assim, meu amigo, debatendo e quebrando a cabeça. Então assim, Isso. se você não tá no grupo, você tá perdendo tempo. Então se inscreve no canal, primeiramente, né? Para dar aquela força e entra aí nos nossos outros canais. Nós temos aí Telegram, Instagram, Facebook. Mas entra lá no Telegram, o Telegram é show, beleza? Exatamente. Então aí, ó, o que é que o Jardim está mostrando aí? Ele está mostrando a variação, né, a medição e a variação que esse sensor analógico ele me dá. Ah, mas eu pego esse instrumento aí, eu só vou medir sensor de temperatura? Não. Pronto. Os outros sensores, sensor de pressão, sensor de vazão, de nível, todos eles têm o mesmo princípio de funcionamento. Ó, pessoal, Conforme ocorre uma variação na grandeza que está sendo medido, ele vai variar. Ou ele vai variar um sinal elétrico, por exemplo, ou ele vai te dar essa variação em corrente ou em tensão, como o Jardim já bem explicou aí. Então, ó, por exemplo, eu tenho esse transmissor aqui, ó. Isso aqui é um transmissor. Tá vendo? De que, homem de Deus? Leia aí que eu não sei inglês, Wave, não. wave transmitter. Que é isso? É um Isso, meu transmissor de peso. amigo. Então, ó, isso aqui, pessoal, é um transmissor Não, de o Ed, peso, expliquei que eu não vi. Ah, peso. Ah, certo? Isso aqui é um transmissor de peso. Ou seja, aqui eu ligo aqui ele, deixa eu abrir ele aqui. Então, com isso aqui, eu consigo medir nível de tanques, eu consigo fazer medição de peso mesmo, é né? uma balança, professor, isso aí? Pronto. Isso aqui, pessoal, é uma balança. Pronto. É o princípio de uma balança, na verdade, Definição né? mais simples, né? Mas ela é um transmissor de peso, né? Que comumente esses transmissores podem ser aí células de carga, né? Que é como é chamado na indústria. Exatamente. Aqui, essa plaquinha aqui, ó, a gente liga, né, a célula de carga de um lado e a saída de 4 miliamperes do outro. Ou seja, aqui sai 4 miliamperes e aqui eu ligo a minha células de carga, desse lado esquerdo aqui, ó. Certo? E aí essa placa eletrônica consegue transformar
o sinal, né, da célula de carga, né, E que a gente muito chama provavelmente de não é padronizado, piezoresistência, né? né? Que não é Não é padronizado. padronizado isso. É um sinal de uma piezoresistência, né, aqui do lado esquerdo, ó, que eu estou colocando aqui. E aqui são um sinal padronizado de 4 a 20 mA, de acordo com a pesagem aqui. Então, essa é a Beleza? principal função do transmissor. O transmissor, ele pega um negócio que não é padronizado e joga para o sinal padronizado, né? Porque, muito Exatamente. provavelmente, você não vai conseguir ler diretamente em controladores o sinal que vem primariamente lá do seu sensor. Então, você tem que tratar o sinal e Isso. utilizar nesses dispositivos. E esse transmissorzinho que já está mostrando aí, ele faz justamente isso. Ele pega um sinal que não é padronizado, não é adequado e adequa. Pronto, é só isso. Exatamente. Então, aqui, ó, o sinal aqui é 4 a 20. Então, 4 a 20, você acabei de te dar as ferramentas para você conseguir fazer uma medição, conseguir fazer um teste, né? E isso Meu amigo. aqui também, pessoal, ó. O sinal desse camarada aqui também é 4 a 20, ó. Vou mostrar aqui para vocês. O sinal desse cara aqui também é 4 a 20, ó. Fala, meu Deus do céu, o que é isso Tá aí, vendo mano? aqui, É ó? uma pistola? Isso aqui é uns... Ultrasonic Level Meter. Meter. Isso É, que é aqui, pessoal, é isso? um medidor, é um transmissor de nível, certo? Ultrassônico. Então, esse cara aqui joga sinais ultrassônicos de rádio, né? E aí, de acordo com o tempo de retorno desse sinal, ele calcula um nível, por exemplo, é muito utilizado para nível de Ele tanques, sem calcula. contato. Então, assim, o exemplo que eu dei lá no início lá dos sensores de proximidade, né? A gente pode trazer para aí. O que é que ele faz? Isso, Ele calcula, né? A partir do tempo que ele emite o sinal e recebe, ele calcula qual é a distância que está ali, o nível, né? Do que ele está medindo. Então, ele é exatamente. Se eu pegar aqui, ó, deixa eu abrir ele aqui. O sinal dele é de 4 a 20 também, né, Jardim? Então, exatamente, ó, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se Show. vocês conseguem ver. Dá para Ó, ver. deixa eu Bota mais para a tirar esquerda. esse plásticozinho dele. Vamos estar com pena, porque é novo, galera. Sensor desse também não é muito barato, não. Aí ele tá. É, não. Ó, tá vendo? O sinal 4 a 20 mA, ó. Deixa eu estar bem pronto, olha aí, dá pra ver. Tem a fonte, né, ó, para energizar É, e o sinal de esse, saída, né? o sinal de saída aqui, ele é um sinal ativo, que a gente chama, né? Mas isso aí é um tema para outra live. Existe O que sinal interessa passivo pra e gente, ativo. o que interessa pra gente é que, de acordo com a medição lá do nível, ele vai variar um sinal de 4 a 20 miliamperes. Pronto, meu amigo, você tem que Isso. saber E você disso. vai medir do mesmo jeito. Vai medir do Exatamente. mesmo jeito. Ei, cara, poxa, eu ouvi uma aulazinha dessa aí, prática, como do jeito que tá tendo aí, meu amigo, né? Em todo lugar que tem, não. Eu não vi isso na faculdade. Eu Com vi os conceitos, certeza. eu vi como fazer interpolação aí, eu vi como calcular se A o gente viu o PT100 PowerPoint, né? tá em determinada temperatura, né? Qual é o sinal que ele vai enviar? Isso aí eu sei fazer de cabo a rabo, né? Agora olhar ali na prática, né? Quando a gente precisa, né? O negócio já muda um pouquinho de figura, mas também não é nada tão complexo. Você viu aí que é uma coisa bem simples, é uma coisa rotineira. Talvez você tenha esses instrumentos aí nas máquinas que você trabalha e nunca tinha dado uma atenção, nunca tinha visto, deixa ela ali, que ela tá ligada no CLP, eu não preciso mexer nisso, não. Quem mexe nisso é o técnico, a automação, não sei o quê. Mas você, com conhecimento, você é um profissional de elétrica, você tem essa capacidade, né? Ou poderia ter essa capacidade de fazer testes simples. Aí não tem dificuldade nenhuma. É só tu pegar esse alicate aí, colocar em volta do fio e ver qual é e interpretar o sinal que ele tá te mandando. Só isso, meu amigo. Só isso. É uma coisa simples. Beleza? Então, Exatamente. uma aula show de bola, viu? Show de bola, show de bola. Então, pessoal, é isso o que eu queria mostrar aí com o professor Alisson, né? Show. Realmente é uma coisa que me tirou do prego, conhecer esse tipo de instrumento e saber como medir, ter a segurança para dar a resposta que a empresa, né, contratante lá dos meus serviços pediu. Na verdade, foi um favor que eu ganhei, né? O cara que estava apanhando lá, eu nem ia fazer nada, estava resolvendo outra coisa. Então, com isso, você poderia resolver um problema. E se você não passou por esse problema ainda, você vai passar. Com Porque certeza. a gente encontra em máquinas injetoras sinais proporcionais à temperatura. Você encontra em processos, né, na indústria alimentícia, né, Demais, só o que pasteurizador, tem, só o que tem. máquinas variadas, Máquina de né? fazer asfalto, onde eu já trabalhei, passei boa parte da minha vida trabalhando. Usinas de asfalto, meu amigo, esses PT100 aí, como a gente diz aqui no Ceará, faz lama, de tanto que tem. É Pois muito é, sensor de pressão, muito sensor de temperatura, entendeu? Então, uma máquina dessa muito complexa, você consegue ali, ó, pontuando algumas coisas, testando se o PT100 está funcionando, se não.
testando se o Exatamente. sensor de pressão está funcionando ou não. Tudo é o mesmo princípio. A gente falando aqui de sensor analógico, lógico. Beleza? Ixi, analógico, vírgula, Lógico. lógico. E sensores digitais, para você testar, é a coisa mais fácil do mundo, né? É só ver se ele está respondendo lá. Que isso o Isso. Jarvis mostrou aí na aula passada. Então, acho que a gente conseguiu aí desmistificar bem, ou tentar tirar esse medo da galera de trabalhar com sensor, porque a gente fala que instrumentação, né, é um nome bem pesado, que a galera pensa que é coisa assim muito difícil, só para engenheiro, não é assim não, não é assim não. Então, para quem trabalha com comandos elétricos, esses sensores aí são, você conhecer o funcionamento é essencial, beleza? Então, eu acho que a live não, né, que é um vídeo, acho que nossa aula está entregue. Se você quiser pontuar mais alguma coisa aí, Não, fique por à mim, por vontade. hoje, Tá de tá boa? entregue o que tinha que entregar, Sexta-feirinha, é o né? que a gente estava Sexta-feira, planejado. dia de ficar com a família. É isso aí. Então é isso, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até aqui e gostou, meu amigo, não perca tempo, não. Se inscreve aí tem um botãozinho de inscrever, não sei se por aqui, por baixo aqui, né? E vamos para cima. Entra no grupo do Telegram, não perde tempo, não. Beleza? Então, obrigado aí pela presença, pelo você ter assistido, chegado até o final. Se você chegou até o final, com certeza você está procurando ser um profissional mais capacitado. Então, valeu, galera. Até a próxima aula. Valeu. Até segunda. Valeu.